Durante ato cívico de 7 de setembro, na Praça Tiradentes, em Rio Azul, o prefeito Rodrigo Solda deu uma boa notícia que beneficiará o hospital local e, por consequência, toda a população rioazulense. Além disso, o Rodrigo falou na nossa reportagem de outras conquistas que estão por vir em muito breve. E a gente está lutando, como você disse, a gente foi em visita novamente ao governo do estado, a gente falou com o chefe da Casa Civil, fui acompanhado do presidente da Câmara, do Edson Paulo Klema, do doutor José Carlos. A gente foi fazer uma reivindicação, na verdade foi uma segunda fase numa tratativa que a gente já está pleiteando ao hospital. Nosso hospital tem uma referência já regional, ele já está se equiparando alguma coisa até com a própria Santa Casa de Irati. Claro que nós não conseguimos absorver toda a demanda, mas para uma cidade que tem 1/4 do tamanho de Irati, conseguir se destacar no atendimento médico, significa que nós temos bons profissionais, nós temos uma instituição fortalecida. Então a gente foi lá para reivindicar alguns investimentos no hospital. E tivemos um contato com o Valdir Rossoni, que é o chefe da Casa Civil, e ele no primeiro momento tinha vindo a Rio Azul para a gente mostrar para eles qual é o problema a ser resolvido. E agora nesse segundo momento, acompanhado do Dr. José Carlos e do Edson, a gente levou o projeto e mostrou que tem que ser investido na recepção do hospital, a melhor absorção do atendimento ao paciente, aquela pessoa que demanda um serviço, principalmente o serviço de emergência e de urgência. Então a entrada do hospital a gente está reivindicando para que seja melhorado. Isso é uma ideia dos médicos da cidade, eles vêm há um bom tempo falando isso para mim, então a gente foi lá e apontou isso para o Rossoni. E o Rossoni, como é um parceiro de Rio Azul há muito tempo, há muitos anos, há mais de 20 anos ele vem olhando para a nossa região, porque ele é da nossa região, ele não é um aventureiro, ele é um cara que tem raiz aqui na nossa região. Então ele conseguiu aí e falou que vamos acionar o governo do estado, através da saúde, para trazer 350 mil reais para fazer o custo para fazer melhoramento na entrada, na recepção do hospital e melhor condições para os pacientes, que já vão lá não porque querem, vão porque precisam. Então eles precisam serem cada vez mais melhores atendidos. E tem outras reivindicações, eu tô pleiteando, estou em tratativas aí para a questão de adquirir outros bens, como é o caso dos ônibus, a gente está pleiteando, só que o processo é complicado, a gente tem que tá vendo uma questão de financiamento. Eu tenho alguns ônibus chegando já aqui, são ônibus que vão fazer uma medida paliativa, eles vão melhorar a prestação de serviço, porque hoje o que é? Eu tenho um mínimo de ônibus fazendo serviço, e a precariedade dos ônibus, porque está defasado o tempo deles de uso, então isso está gerando um custo muito alto. Só que o problema é que eu não tenho uma peça de reposição. Quando eu tiver peças de reposição, eu vou poder pegar os ônibus mais antigos e me desfazer deles, como eu fiz com os carros. Os carros agora, eu fiz um leilão, rejuntei um dinheiro, deu em torno de 120 mil reais e comecei a comprar carros novos. Já chegou um carro novo e vai chegar mais carros novos daqui a uns dias. Só que tudo no poder público tem que ser procedimental, eu tenho que cumprir procedimentos. Até porque tem gente ociosa, tem gente que tem tempo para ir ver erros, apontar erros. Só que ele não tem caráter suficiente e não tem apego à cidade, orgulho de Rio Azul, a ponto dele dividir o que faz bem para Rio Azul e o que faz mal para Rio Azul. Ele só olha, ou essas pessoas só olham o que faz bem para elas, e não percebem que a qualidade do serviço público vai melhorar, que a qualidade das ferramentas de trabalho dos funcionários públicos estão melhorando. E é isso que eu estou pleiteando, fazendo tudo dentro da lei, fazendo tudo passo a passo. É um pouco mais demorado, mas é que quando a gente começar a executar o serviço, fazer esse melhoramento, é como acontece na saúde. Foi difícil no começo, deixar a casa bagunçada, mas a farmácia lá dentro, daquela parte que é obrigação no município, a gente fez o possível e conseguiu repor a medicação, os remédios, o quanto antes. O que eu tive dificuldade foi de me comunicar com a questão da parte do Estado, porque isso demanda relatórios, demanda prestação de contas, que era isso que não tinha sido feito. Então eu tive que repor esse serviço. A equipe da saúde, que muito bem se aplicou para fazer isso, a nova farmacêutica, que essa está se dedicando, está sendo transparente, contando as coisas, ela foi lá e repôs. E é isso que a gente está fazendo. Meu governo começou assim, passo a passo, mas é porque a melhora do serviço vai ser gradual e vai ser dia a dia percebida pela população.
Prefeito Rodrigo, você falou algo interessante e importante nessa inicial, nessa renovação da frota da prefeitura. E aí nós englobamos o carro oficial do chefe do Poder Executivo. É comum nas administrações municipais, quando assume, trocar o veículo. E o prefeito aqui de Rio Azul protelou isso ao máximo, né? Haja visto que, segundo consta, o veículo que até então era do Executivo praticamente não tinha condições de uso mais. Os ônibus, exemplo dos ônibus. Os ônibus eu peguei todos sem inspeção veicular básica. Eu tive que refazer. Eu tive que buscar reaprovar eles para ele poder fazer o transporte escolar. E o carro do prefeito, aquilo que eu fiquei lá é uma carroça que eles me deixaram. O carro não tinha vários tipos de alarme. Era só chegar perto dele e parecia que ia explodir. Essa é a realidade. Mas eu não me queixei. Deixei o carro do lado e comecei a usar o carro que era da administração. Para quem tem dúvidas, vai lá e pergunta para os funcionários. Tinha dia que eu emprestava o carro, tinha dia que eles me emprestavam o carro, porque não tinha. E agora eu preciso da minha principal ferramenta de trabalho é o carro, é o veículo. Eu preciso de segurança, eu preciso me locomover. Eu já fiz em torno de 30 mil quilômetros com esse carro anterior. Então eu preciso ter uma condições de estar no lugar certo, na hora certa e da maneira certa. Eu não posso ir perder tempo para mim e ganhar. Por exemplo, na primeira viagem que eu fiz com o carro, eu conseguia acertar esse recurso para o hospital de 350 mil reais. Então, se na primeira vez já aconteceu isso, imagine em quantas que eu vou fazer, em quantas que eu vou pleitear. Porque se tem uma coisa que eu aprendi em casa, foi administrar o município sabendo que o recurso dos impostos nossos, a maior parte, 50% a 70%, não estão aqui no município, estão lá fora. Estão em Curitiba, na capital do estado, estão na capital, em Brasília, e eu tenho que ir lá e buscar o que é de direito nosso. Então viajar para mim vai ser um costume, vai ser corriqueiro, eu vou estar fazendo isso volta e meia com uma finalidade. Não vou com o carro para a praia, não se preocupe. Não vão ter registro do carro em Florianópolis. O carro vai estar em Curitiba, podem ter certeza. Vai ser bem usado o carro. E os ônibus que virão, vocês vão perceber a melhora. Que a regra é, todos os veículos que vêm tem que ser melhor do que os que estão na prefeitura. E seguindo essa diretriz, semana que vem o prefeito vai a Brasília então? Segunda-feira vou a Brasília, a gente vai lá para reivindicar abrir segundo pleito, que é semestral, que abre os programas lá, e a gente vai lá em específico falar principalmente da educação. Prefeito, você acredita que com todos esses problemas que você assumiu, seu plano de governo você consegue colocar em prática efetivamente só a partir do final do ano, começo de janeiro? Isso, Cleiton. Eu terei 3 anos para executar minhas ideias. 1 ano para mim pôr a casa em ordem e espero que consiga colocar todas elas, porque às vezes você é mal entendido entre pessoas que acham que eu tenho, que meus interesses não são iguais aos deles. O meu interesse é o interesse de Rio Azul. Eu vivi muito tempo em Rio Azul, eu sei qual que é os hábitos, os costumes aqui de Rio Azul, o que eles querem, o que o povo quer. E eu só vou oferecer aquilo que vai melhorar a condição de vida do povo rioazulense. E não para agradar a meia dúzia, para ir satisfazer o ego de um ou de outro. Eu estou fazendo a administração para ela ser gradual e ser, como diz, tendo como lema o que diz a bandeira do país, ordem e progresso, que é o que mais está faltando no país. E a gente tem que administrar dessa forma, então eu não posso colocar a carroça na frente dos bois. Melhor, eu estou leiloando a carroça que tem dentro da prefeitura. O que é velho eu vou leiloar tudo. O custo é enorme, é muito grande. Veja os ônibus, quanto eu estou tendo de custo. Mas eu digo uma coisa para o povo. Vejam quanto eu gastei de ônibus. Mas pergunta para a pessoa que sabe fazer cálculo. Não para esses que ficam falando números aí e não sabem a realidade. Comparem o que eu estou gastando esse ano com manutenção. Falo para os vereadores, até os da oposição. Coloquem no papel o que eu gastei de manutenção hoje com veículo de transporte escolar, de saúde, e o que foi gasto ano passado. E daí me justifiquem no final do ano, comparem o meu primeiro ano com o último ano deles, da gestão anterior, se realmente onde tinha eficiência. Quem gastou bem o dinheiro público? Eu ou eles? Eu estou aberto, os vereadores que quiserem ir conversar comigo, eu recebi todos bem. Não vou tratar a base de coice de ninguém, eu trato bem as pessoas. Quem me trata bem com educação e principalmente respeita Rio Azul, não vem aqui, porque o Rio Azul não é um mercadão para você vir aqui e ficar oferecendo serviço, cobrando e depois pegando e sumindo na cidade. Não, você tem que estar constantemente aqui, como eu estou vendo hoje aqui na praça. Os vereadores, alguns vereadores vieram, não vieram todos, infelizmente. Estou vendo ex-vereadores, como é o caso do senhor Alcibaldo, que foi presidente da casa, e está aqui no ato cívico. Pessoas que saem por limpo sem ter interesse à parte. É isso que eu vejo que Rio Azul precisa. E se saiba que, como prefeito, na figura de prefeito, é isso que eu almejo. Cada vez mais eu ver o povo rioazulense, aqueles que investem em Rio Azul, aqueles que criam a união,
a agregação familiar, a agregação da sociedade aparecendo em público. E não aqueles que desagregam, aqueles que dissipam, aqueles que fragmentam para interesse próprio se sobressaírem em cima do erro dos outros. Eu cometo meus erros, mas eu assumo a minha responsabilidade. Se cada um assumir a sua, a gente vai cada dia galgar um espaço melhor para a gente viver em Rio Azul e Rio Azul vai ser melhor. Hoje é um dia de reflexão novamente, 7 de setembro. As pessoas vejam o estado que está o país hoje. Se cada um assumir a sua responsabilidade, nós vamos preservar o princípio fundamental que a gente tem hoje que é no país, que é o princípio da liberdade. Ter liberdade de expressão hoje é o que mais a gente tem que agarrar e manter. Então vamos falar realmente o que importa, vamos falar o que leva a gente para frente. Vamos motivar, vamos dar ânimo para que as pessoas que venham depois da gente, que se espelham na gente, queiram ser melhores do que a gente. É como um professor. Para mim, um bom professor é aquele que almeja no aluno que ele seja melhor que o professor. E é isso que eu digo, Cleiton. É isso que eu estou fazendo como prefeito.